Quando a gente fala que a maneira como os poderes da República estão se interrelacionando é extremamente preocupante, a gente não está exagerando. Preocupa porque há uma ingerência, há um perigo para o próprio sistema republicano, na maneira principalmente como o Poder Judiciário se dá e como suprime competências do Poder Legislativo. Eu vou dar um exemplo aqui, aparentemente inocente, de uma bandeira simpática à maioria das pessoas. É a bandeira do casamento homoafetivo, que a maioria das pessoas não vê nada de errado nisso. Confesso a vocês que também não. Tenho amigos gays, tenho colegas gays, não tenho nada contra gay. Tá? Não tenho nada contra a população LGBT e não acho que o casamento homoafetivo fira a moral da família ou da sociedade brasileira de forma direta. Qual que foi o problema com a autorização para o casamento homoafetivo no Brasil? E que é também o problema da usurpação entre os poderes. Vejam bem, rapidinho. O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, engloba representantes da sociedade brasileira dos seus mais diversos níveis, nichos, escalões e subespécies. Ali você tem o ruralista, você tem o evangélico, você tem o padre católico, você tem o indigenista, você tem o GLBT, você tem o tradição, família e propriedade, você tem o líder da causa operária, o ex-sindicalista, enfim, todos os nichos sociais estão representados no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, né? Ou seja, toda a sociedade brasileira está ali. Toda a sociedade brasileira está ali. De forma que a vontade do povo está expressa na vontade parlamentar. E esses parlamentares, o Congresso Nacional, em 1988, eram parlamentares, eram congressistas constituintes, hein? Ao aprovarem a nossa Constituição da República, optaram por não regulamentar, não inserir, não autorizar o casamento homoafetivo. Vontade política deles. Não regulamentaram, não autorizaram e não quiseram aceitar o casamento homoafetivo. Naquele momento eram os representantes do povo falando pelo povo que não quiseram o casamento homoafetivo. Alguns vão argumentar, foi antigo, 88 tem 30 anos ou mais, e naquela época o Brasil era um, hoje é outro. Tudo bem, logo em seguida, logo assim, mais de uma década depois, o Brasil já modernizado, entra em vigor o novo Código Civil, em que o legislador, novamente o Congresso Nacional, representantes do povo, optou por não regulamentar o casamento homoafetivo. A vontade do legislador foi não regulamentar o relacionamento homoafetivo. Não se entendeu que era correto, que era oportuno, que funcionaria naquela oportunidade. A vontade política do legislador foi essa, que a República lhe concede com exclusividade para legislar nessa matéria. No entanto, passado 2 ou 3 anos, se tanto, vem o Supremo Tribunal Federal dizer que pode haver casamento homoafetivo. Vem o Supremo Tribunal Federal dizer que está correto o casamento homoafetivo, apesar da legislação da época dizer que casamento é entre pessoas de gêneros diferentes, de sexos diferentes. Não pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, não trata-se do Supremo interpretar a lei. Não se trata do Supremo agir onde a lei não foi, na lacuna da lei. Trata-se do Supremo dizer que uma lei não é. Uma lei parida pelo Congresso Nacional. Uma lei editada pelos senhores das leis. Somente aqueles parlamentares que podem produzir leis. Isso equivaleria aos parlamentares começarem a julgar para os juízes de direito. Isso é usurpação entre os poderes, na minha opinião, e de muita gente. Isso na bandeira inocente
e simpática do casamento homoafetivo. Mas também acontece omissão grave de respeitar os limites entre os poderes em outras legislações mais perigosas. Em 1990, o Congresso Nacional editou a Lei de Crimes Hediondos, negando liberdade provisória, graça, indulto, comutação de pena, progressão de regime para praticantes, réus criminosos, praticantes de crimes hediondos. Foi a vontade política do legislador. 1990. Olha, não pode mais soltar bandido hediondo, criminoso hediondo. Dentre eles o traficante. Se vedou. Que veio logo em seguida os tribunais superiores e claro, protagonizando tudo, o Supremo dos progressistas, o Supremo dos jurisconsultos, o Supremo dos acadêmicos de faculdade, veio com o Supremo adiante. É inconstitucional a lei de crimes hediondos. Não pode privar da liberdade incondicionalmente o cidadão só porque ele praticou tráfico de drogas. Isso fala que é inconstitucional quando a própria Constituição dá a prerrogativa e a autonomia para legislar em matéria penal do Congresso Nacional e não do Supremo. O que é inconstitucional, afinal de contas? A lei ou a decisão que a revoga em parte, que a retalha, que a corta em pedaços? Esse hábito do Poder Judiciário se miscuir no Poder Legislativo, que nasce lá atrás de situações aparentemente benéficas para a sociedade, como é o caso do casamento homoafetivo, que vai criando uma cultura de intromissão no Poder Legislativo, que é quem representa o povo ao forjar leis, que acaba redundando no que está acontecendo hoje. Não pode nomear para diretor da Polícia Federal, a nota de 200 tem que ser do tamanho X, porque o Supremo entendeu assim. O Supremo autoriza multar o presidente da República, o Supremo autoriza ouvir fulano e não ouvir Beltrano, quando nós temos lei declinando, explicando, lei processual, lei votada pelos senhores senadores, que permite ou coíbe, que regulamenta toda essa série de entrechoques da vida pública e privada do cidadão brasileiro, que não precisa da intromissão do Poder Judiciário para ser governada. O Poder Judiciário só deve interagir, só deve interferir quando exista ameaça no equilíbrio entre os poderes, e não quando ele próprio, Poder Judiciário, deflagra essa ameaça ao equilíbrio entre os poderes.